11h19, nós falávamos aqui no começo do Manhã Bandeirantes sobre uma notícia que assusta. 3 acidentes envolvendo helicópteros nos últimos dias aqui no Brasil. Um no Maranhão, um em Minas Gerais e um em São Paulo. Para repercutir esse assunto e para entender algumas das perguntas que nós mesmos fizemos aqui, né, enquanto conversávamos sobre o assunto, Sabino, está na linha conosco Jorge Sucupira, ex-presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil. Jorge, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? A primeira questão que eu queria perguntar para o senhor em relação a esse acidente, ou na verdade um helicóptero que está desaparecido até então na Serra do Litoral Norte, à altura de Caraguatatuba. A gente não sabe se foi um acidente ou não, né? Só está desaparecido. Após um pouso de emergência que aconteceu, é recomendado ou é autorizado que o helicóptero volte a voar? Um pouso de emergência já significa que tem um problema, não é não? Não, nem sempre, né? O pouso de emergência pode ser até falta de combustível, porque o helicóptero, a exemplo do avião, ele não despenca quando acaba o combustível. Ele põe a autorrotação e ele tem que descer, fazer um planeio para descer. Esse acidente que aconteceu agora na Serra do Mar, normalmente é o erro humano, não do piloto, mas às vezes do passageiro. O passageiro precisa ir, quer passar o Réveillon na praia e exige que o helicóptero saia, independente de ter tempo bom ou não. Então, é um acidente semelhante àquele que vitimou o Severo Gomes, quando viajava com o Ulisses Guimarães, e o piloto achou melhor esperar passar o CB, porque nessa época do ano, o cúmulos nimbus é uma nuvem terrível, mas ela é rápida, ela leva 15, 20 minutos, às vezes meia hora e passa, e fica tudo azul depois. Mas eles queriam sair com pressa. Entraram no CB, o helicóptero veio para o chão, porque o CB é uma nuvem terrível. Ela tem ascendente, descendente, tem granizo dentro, e não é própria para um avião de asa rotativa. A mesma coisa aconteceu nesse acidente. Quiseram ir para a praia e acabaram na serra, porque o mau tempo impediu que o avião passasse, o helicóptero passasse pela serra. Esse outro que caiu na represa, observamos que, na minha observação, apenas nos vídeos que eu vi, eu não tenho nenhuma informação privilegiada para poder fundamentar melhor a minha opinião, mas apenas a observação, me parece que ele vinha com uma autorrotação, ou seja, o motor já havia parado por qualquer outro motivo. Então ele acionou a autorrotação, que é a hélice virando com o vento do helicóptero descendo, e foi uma queda muito brusca e infelizmente alguém perdeu a vida. A gente acompanhou o noticiário desse helicóptero especificamente aqui, que está desaparecido na Serra do Mar, e a moça, né, a jovem de 20 anos que era passageira, ela chegou a fazer contato via WhatsApp com o namorado, mandou inclusive foto e cita a palavra medo, né? Então, talvez não tenha sido nem o caso de pressão por parte dos passageiros nesse caso, mas eu exatamente falava, antes de eu entrar no ar, que isso acontece muitas vezes, especialmente quando o perfil do passageiro é esse perfil que esse piloto costuma viajar, que são celebridades, né? Celebridades querendo de qualquer forma que o voo chegue ao seu destino. Isso acontece muito, e que autoridade que o piloto tem para dizer não vou subir, mesmo que seja um táxi aéreo, que aquela viagem esteja sendo remunerada? O piloto ele tem. Eu, por exemplo, se estiver no meu avião, se eu não tenho condições de voar, apesar de estou voando já há mais de 50 anos, eu não vou. Porque eu sei que é difícil você vencer uma situação que o avião não tem capacidade estrutural para suportar. Se é um avião grande, tudo bem. Um avião pequeno não tem. O helicóptero também não. Porém, táxi aéreo, essas coisas, o piloto é obrigado, porque senão ele perde o emprego. É complicado isso, porque o piloto sabe que vai com cuidado. Você vê, como você bem observou, a moça viu que o tempo estava todo fechado e, logicamente, qualquer turbulência que haja, o avião vai se chocar na serra, como deve ter se chocado. E aí as consequências são terríveis.
No caso do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, queria perguntar para o senhor, é normal essa queda por uma pane ou algo do tipo logo depois da decolagem, que foi o que aconteceu? E também se há algum método ou algum treinamento para um pouso de emergência na água, que foi o que aconteceu e infelizmente não deu tão certo assim, mas mesmo assim 3 das 4 pessoas a bordo estão vivas. Não, o helicóptero não tem treinamento para pouso na água, porque o helicóptero pousou na água, ele afunda. Ele não tem a asa como tem o avião, que mantém ainda uma flutuação rápida, mas ele dá tempo das pessoas saírem caso ele faça o Mas pouso. tem algo que amenize a situação? Não entendi. Tem algo que dê para ser feito para amenizar a situação? Não, o que tem é o seguinte, o helicóptero não despenca. Ele estava na autorrotação. O que é autorrotação? Se o motor, por qualquer motivo, deixa de funcionar, o piloto consegue desligar a hélice do motor e a hélice desce virando com o vento. Então ele inverte a pá e a hélice vem virando com o vento, como se fosse um paraquedas. Só que ele tem que descer. E ele desceu ali, você vê que ele desceu rápido, ele veio rápido e bateu na água, não teve jeito. Isso não tem outra solução para o helicóptero. São coisas que acontecem que você às vezes acha que é uma insegurança da aeronave, mas não é. É um procedimento normal, infelizmente numa situação de cair na água e não teve esse jeito de poder sobreviver, boiar na água, porque o helicóptero não tem aquele esqui próprio para pousar em água. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu dizia aqui também no começo, na primeira parte do Manhã Bandeirantes, que voei muito de helicóptero, voei inclusive nesse Robson 44, esse modelo que é um helicóptero pequeno, né? E já enfrentei ali umas situações, se não de emergência, mas pelo menos desconfortáveis no helicóptero. E me chamou a atenção quando o senhor fala desse tipo de nuvem, cúmulo limbus, se eu não me engano, o senhor me corrige se eu estiver falando de maneira equivocada, mas o senhor dizia que se uma aeronave, por exemplo, de pequeno porte, como um helicóptero, entrar nessa nuvem, ela vai enfrentar muito vento e inclusive granizo, é isso? Não. Nós temos vários tipos de nuvem. Eu estou dizendo, a nuvem que o helicóptero não deve entrar é o cúmulo nimbus, que é uma nuvem, aquela nuvem pesada, aquela nuvem comprida, que tem em cima lá a bigorna, como chamam, e a gente nem sabe a altura que ela tem. Ela chega até às vezes 8, 10 quilômetros de altura. Essa nuvem é uma nuvem que é formada com correntes elétricas, elas têm ascendentes e descendentes, e dentro tem granizo. Então, um avião pequeno, mesmo que não seja helicóptero, se ele entrar, ele praticamente se arrebenta inteiro, ele quebra, porque a estrutura do avião não foi dimensionada para isso. Os aviões grandes têm estrutura para suportar um CB, mesmo assim eles evitam, para evitar o desconforto do passageiro, porque aquilo balança muito. Os aviões pequenos têm que evitar, porque senão eles vão cair. E o helicóptero nem se fala, porque o helicóptero, como tem a sustentação por uma hélice rotativa, pela hélice superior, ele fica completamente descontrolado. Ele não tem como, ele vai quebrar e vai cair. Agora, se entra numa nuvem como essa, e aí precisa, por exemplo, sair. O Robinson 44, pela informação que chegou pra gente, o senhor pode me corrigir, não tem radar, né? Ou seja, é só no olho do piloto e no contato que tem com a torre de comando. Só por esse contato, porque observar não dá pra olhar nada, né? O piloto não tá conseguindo enxergar absolutamente nada no meio daquela neblina causada pela nuvem. Só com o contato pela torre, dá pra sair, por exemplo, dar meia volta e literalmente voltar da nuvem? Dá. Isso é só você fazer. Já aconteceu comigo com um avião, para acontecer isso. Uma vez eu tentei ir com a família para o Rio, entrei numa formação. Quando eu estimei a passagem chegando próximo à serra, não tinha visão, eu retornei. Porque é uma loteria. Se você, qualquer variação que você tiver numa altura, ou você errando na cadeia de montanhas que tem no litoral, se você errar o rumo, passar num pico mais alto, você vai bater, porque você não está enxergando nada. Então, logicamente, o coerente, se ele não tiver um radar e não tiver quem possa orientar, às vezes o controle do radar de terra consegue te avisar que você está passando num ponto mais alto. Mas não havendo isso, o mais prudente, na minha opinião, é retornar. A gente tem uma gravação
que foi feita numa conversa desse piloto com alguém que não se identifica e que há informação de que não seria um profissional de controle em terra. Mas eu queria que o senhor ouvisse, por favor, para a gente poder conversar sobre ela. Por favor, vamos repeti-lo, Pato? Cancelou? Eu estou na fazendinha, mas não consigo cruzar, tá tudo fechado, tá colado. A vida. Deixa eu ver se tem algum buraco aqui. Tá, Tem um buraco em cima do heliponto, vem por cima. tá bom, tá bom. E o que a gente consegue deduzir? Primeiro, dificilmente pela linguagem seria uma conversa de um piloto profissional com um outro profissional de controle em terra. O senhor concorda com isso? É possível que tivesse alguém em terra com o rádio ligado e ajudasse o parceiro que estava voando. Mas com a torre de comando. E ele avisou que está colado, você viu ele falar, está tudo colado. E o piloto achou que tinha um buraco, mas às vezes o buraco da nuvem é curto. Você entra no buraco e ele acaba logo em seguida. Então, o prudente nessas situações, para a segurança, é voltar, não entrar nessa camada. Nem que você retorne e faça um pouso num descampado qualquer para esperar o tempo mudar, que seria aconselhável, ou então retornar para o seu ponto de origem. Agora, não é uma conversa típica com uma torre de comando ou algum profissional, um controlador de voo. Não. A troca de informação, você vê que ela não tem tecnologia nenhuma. Ela foi feita apenas como se fossem duas pessoas conversando mesmo. De maneira informal. A torre tem uma fraseologia padrão, o radar também, e você percebe quando você está falando com eles, porque a orientação é mais segura e mais precisa. E é Se comum? a torre acha que você não vai passar, ela manda você retornar. E é comum ter algum outro profissional de aviação na sintonia e tentar ajudar? Isso é comum? É comum, a gente sempre conversa. Às vezes eu estou saindo para ir para Ubatuba e eu pergunto a alguém na frequência de Ubatuba, como é que está o tempo aí? Você conversa, um ajuda o outro, isso não tem problema. Na aviação geral, que é aviação pequena principalmente, que é você o responsável pelo que está acontecendo, a gente ajuda muito, um fala com o outro. Não vem que aqui o negócio está feio. Agora, Jorge, são 3 acidentes envolvendo helicópteros nos últimos dias, e aí surgem muitos questionamentos em relação à segurança do transporte por helicóptero. Queria perguntar para o senhor se há como a pessoa, por exemplo, que vai contratar um táxi aéreo, tem como ela entrar para ver o histórico todo do piloto, para ver se aquela aeronave tem ou não tem licença para fazer o serviço de táxi aéreo, porque nesse caso da Serra do Mar, por exemplo, o piloto já tem uma série de polêmicas na ficha, diríamos assim, né? Já teve a licença cassada, já fez táxi aéreo sem permissão, já teve que fazer um pouso de emergência no teto de um prédio na Faria Lima porque o helicóptero estava mais pesado do que poderia estar. Não há uma forma... Existe alguma forma de evitar um tipo de piloto como esse ou um táxi aéreo clandestino? Não, se você consultar a ANAC, você sabe, pelo prefixo é fácil. Você entra com qualquer telefone no celular, vê o prefixo da aeronave e eles te dizem ali a situação da aeronave qual é. Em princípio, a aeronave só pode decolar de qualquer lugar se estiver em ordem. Porque quando você faz o plano de voo, você informa o prefixo da aeronave e você informa o código do DAC do piloto. Logicamente, se ele estiver irregular, o plano de voo não é autorizado, o helicóptero, o avião não pode decolar. Então, normalmente, a menos que você saia, por exemplo, onde é o risco? Você sai de uma fazenda sem plano de voo, para ir para outra fazenda, para ir para uma praia, aí você tem o risco, porque você não sabe. Se você tiver o cuidado de consultar pelo celular a ANAC, você vai ver se aquele helicóptero está em condições de voar ou não. E se ele pode fazer o serviço de táxi aéreo. Porque não é permitido um avião de uso privado fazer táxi aéreo. Então, mas não decola mesmo? Esse de Caraguatatuba decolou do Campo de Marte, que é o aeroporto grande aqui da Zona Norte Ele de pode São Paulo. ter mentido, o piloto pode ter mentido na hora de decolar e ter negado ou ter escondido o fato de ter sido um táxi aéreo? Não tem como. Só se ele der o código de outro. E
Não, mas ele dizendo que não estava recebendo por isso. Por exemplo, eu tô decolando, tô levando uns amigos aqui comigo, não que estava recebendo de fato para fazer esse trajeto até Ilhabela. Porque é difícil de acreditar, né? Uma aeronave que não tem autorização para táxi aéreo, decolando do campo de Marte e depois desaparecendo. E qual é a sua dúvida quanto a isso? A nossa dúvida é a seguinte: Como? Quando ele pede autorização de voo, ele pode ter informado que não se tratava de um táxi aéreo, portanto, uma viagem não remunerada, exatamente para escapar da fiscalização? Isso é possível? Não, ele tem que fazer um plano por escrito. Não é só o plano oral. E no plano ele diz o local de decolagem, o local de pouso, e isso é feito pelo computador do DAC. Então ele tem do DAC, não, perdão, da ANAC. Velho é uma desgraça, né? Está no tempo do DAC. E é nesse plano que ele registra ali que se trata de um táxi aéreo. Ele pode ter omitido essa informação nesse plano. Não, mas a torre sabe se o avião é de táxi aéreo ou não. Pelo prefixo ela sabe. Quer dizer, uma aeronave de táxi aéreo não pode fazer um voo particular. Não. E uma particular não pode fazer táxi aéreo. Não, ele faz, mas ele é um táxi aéreo. Você não pode saber se ele está levando um amigo ou se está alguém pagando. Mas ele pode levar um estranho. Agora, um avião que não é táxi aéreo não pode levar um estranho. Não pode levar passageiros diferentes. Você entende? É que o problema é o seguinte: tudo é feito de acordo com a boa-fé ou a honestidade de quem está fazendo o plano de voo. Eu viajo com os amigos sempre e não sou táxi aéreo, mas cada um é tudo amigo, a gente vai conversando, batendo um papo. Isso eu posso fazer. Eu não posso chegar no aeroporto com o meu avião particular, parar e falar, eu vou indo para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Tem alguém que quer ir aí, eu pago tanto e eu te levo. Não posso fazer isso. Entendi. Por quê? Porque eu não sou autorizado, não está previsto qual é a minha licença de piloto, pode ser só um piloto privado, não é um piloto comercial, e uma série de restrições que eu tenho, que eu não posso fazer isso. Tem gente que faz? Tem. Está certo? Está errado. Quando está zebra, a gente fica sabendo o que está acontecendo. 11h36, agradeço Jorge Sucupira, ex-presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, que participou aqui conosco esclarecendo algumas dúvidas sobre os acidentes recentes envolvendo helicópteros. Obrigado ao senhor, bom 2024, um abraço.